Olá, bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast E Se? O meu nome é Pedro Figueiredo. Antes de entrarmos a fundo hoje no nosso episódio, queria fazer aqui três breves notas. A primeira é de agradecimento, porque ainda vou recebendo feedbacks, seja sobre os temas, seja sobre a maneira como os temas são abordados e, inclusive, propostas para futuros temas. Portanto, obrigado. Depois, fazer uma nota aqui a um episódio anterior em que eu falei sobre a autoridade e por acaso reparei que este estaria bem abaixo da média em termos de visualizações. Isto fez-me pensar, mas porquê que isto poderá ter acontecido? Será que foi do dia? Porque na verdade o podcast é sempre lançado à sexta-feira, aparentemente não há razões. Quando eu fiquei a pensar que talvez tenha a ver com a palavra autoridade, e talvez tenha a ver com o facto da maioria das pessoas, ao ver um título, se pudéssemos escolher autoridade, há de pensar, se calhar, em política, em escolher líderes, em escolher, sei lá, outra coisa parecida, quando não tem nada a ver com isso, porque aqui a autoridade tem um significado completamente diferente, ok? Por último, a verdade é que isto é um podcast e se é um podcast é um meio de comunicação de mim, neste caso, que quero passar uma determinada mensagem para si que está desse lado a ver e a ouvir. Esta mensagem tem, da minha parte, um intuito que é, primeiramente eu quero que quem está desse lado consiga entendê-la, consiga interpretá-la da melhor forma possível, para eu que eu possa dizer que a mensagem foi passada de forma eficaz. E dentro deste contexto, a verdade é que a maioria das coisas que eu falo e apresento tem uma base científica. Como tem uma base científica, muitas vezes tem associado eh, termos técnicos, palavras caras, conceitos, mas um dos grandes objetivos aqui é simplificar ao máximo a nossa linguagem, até porque, e para dar assim um exemplo rapidamente, no nosso corpo, para nós obtermos energia, um dos processos, ou uma fase de um processo para obter energia, chama-se ciclo de Krebs. Antes de alguém estudar isto e dizer, olha, a partir de agora vamos chamar a isto o ciclo de Krebs, isto já existia. O nosso corpo já fazia isso, se calhar nós não tínhamos essa noção, mas ele já fazia isso. Há coisas de facto que nós não temos a noção porque ainda não foram estudadas. Mas há outras que, independentemente de serem estudadas, de já terem palavras caras associadas ou não, elas já existiam, nós já tínhamos antes a capacidade de dar conta disso, de sentir, de percepcionar e, inclusive, de entender algumas coisas, como, por exemplo, emoções. Que há N teorias, as coisas foram evoluindo, o entendimento sobre as emoções foi evoluindo, mas antes de alguém falar sobre isso, nós já tínhamos emoções, já pensávamos de certeza um bocadinho sobre elas, já sentíamos no corpo o efeito das mesmas e também já conseguimos refletir um pouco sobre porque é que isto me acontece, que pensamentos se calhar estão associados a determinadas emoções, se calhar na altura não se utilizaria a palavra emoção, mas isso já acontecia. Portanto, neste caso, tento evitar ao máximo termos técnicos, não quero estar aqui a mostrar que tenho mais conhecimento ou não, ou cultura. Não se trata disso, trata-se de simplificar a mensagem ao máximo. Então vamos avançar para o episódio 2, que vem um bocadinho no seguimento do episódio anterior, mas se calhar só lá mais para a frente é que vamos perceber a ligação entre ambos. E começar por dizer que é de conhecimento de todos nós, provavelmente, que a nossa espécie, os seres humanos, foram evoluindo ao longo do tempo. Foram evoluindo em algumas coisas fáceis de observar, dizer na tecnologia, em várias coisas, na linguagem, por aí fora. Outras coisas, se calhar, fomos evoluindo e não temos a noção. Parece que há sempre mais coisas que ainda não estão estudadas e ainda não estão compreendidas. Mas aqui há uns tempos eu pus-me a pensar um bocadinho nisto, nesta evolução, e pensei, pá, uma coisa que realmente me parece diferente ao longo do tempo são os quereres e as vontades. Parece que isto evoluiu bastante. E quando eu começo a pensar um bocadinho sobre como é que isto seria no início, o primeiro ser humano, digamos assim, na nossa história, e esses seres humanos iniciais, daquilo que eu sei, daquilo que é a minha visão,
teriam duas vontades ou dois grandes objetivos. Um era sobreviver, o outro seria reproduzir-se. Porque eles queriam sobreviver, provavelmente eles foram começando a entender que para isso ser mais fácil, eles precisariam de comer, eles precisariam de descansar, precisariam de abrigo, talvez de algumas roupas e precisariam de um grupo de pessoas, porque foram provavelmente entendendo que isto em grupo é muito mais fácil do que se eu depender só de mim e estiver aqui sozinho. Depois, para a parte da reprodução, precisariam de um indivíduo, de uma pessoa do sexo oposto, para então se poderem reproduzir. Ok, está feito. Muito simples. Eu tenho estes objetivos, eu preciso disto para conseguir alcançá-los. Estas são as minhas preocupações. Avançando anos mais tarde, muitos anos mais tarde, vindo aqui para o presente, o que é que parece? Parece que nada disso já interessa e que a toda a hora nós estamos constantemente a querer mais coisas, a ter mais vontades, a ter mais quereres. Porque já não chega assim que eu tenho um carro, se calhar já estou a pensar qual é que é o modelo a seguir, tenho uma casa, já quero outra, viajei aqui, onde é que vai ser a próxima vez, ganho X, já quero ganhar Y, e parece que nada basta, nada é suficiente. E temos que estar sempre nesta procura incessante de querer mais alguma coisa. Portanto, isto é um ponto que parece que há aqui uma mudança. Vamos pensar um bocadinho sobre isso. Esquecendo o pormenor de querer um carro, querer mais uma casa, querer mais dinheiro, ou etc. Na verdade, e porque o nosso cérebro, a gente já viu quase em todos os episódios, que procura fazer isto, ele procura categorizar as coisas. E ele precisa de quê? Basicamente, todas estas decisões que eu vou tomando ao longo da minha vida, em termos de micro-objetivos, vamos lhe chamar assim, não sei se está certo ou não o termo, ele, acima de tudo, o que é que ele quer? Ele quer procurar prazer e quer garantir que evita dor. Por isso, se calhar, eu vou à procura de. Eu trabalho à procura de dinheiro para evitar a dor de não ter dinheiro e não poder comer. Se calhar, eu vou viajar à procura de prazer. Ou vou fazer outra coisa qualquer à procura de um prazer. Portanto, mais ou menos, se calhar conseguimos qualquer coisa que estejamos aqui a falar em termos de objetivos, colocar numa categoria ou noutra. Mas ainda há outra forma de ver isto, ou outra perspectiva. Porque a verdade é que, ainda que eu queira prazer e evitar a dor, talvez no final isto continue a ser sobre sobreviver. E depois, como é óbvio, reproduzir. Sobreviver fisicamente e sobreviver socialmente. Porque eu preciso, lá está, de me sentir inserido num grupo. Porque num grupo tudo vai ser mais fácil. Só que, ao que parece, hoje, a maioria não se preocupa muito com a parte da sobrevivência física, porque há muitos recursos e há mais pessoas, muito mais pessoas, com acesso a esses recursos. Comida, abrigo, roupa, tudo aquilo que falámos para sobreviver. E por isso muitas vezes até damos isto como garantido, ainda que existam e continuem a existir muitas pessoas onde nem esta parte está assegurada. Porque no final das contas, em termos de necessidades, para além de eu ter que estar vivo, depois eu preciso, na maioria das vezes, e isto resume-se em poucas palavras, é eu quero sentir-me respeitado, valorizado, conectado, amado. É isto que a maioria procura. Mais uma vez, esquecendo os pormenorzinhos, estes são os pormaiores. Porquê? Porque uma vez tendo a minha sobrevivência física garantida e a minha sobrevivência social garantida, exatamente porque eu me sinto que faço parte, que sou respeitado, que sou amado e por aí fora, eu posso agora dizer, talvez, que me sinto bem ou me sinto feliz. Portanto, eu sou uma pessoa realizada. O que é que acontece com isto tudo? Também aparentemente, é que foi criada aqui uma espécie de ordem normal. A palavra que me ocorre é normal porque é a norma. Ok? Uma ordem normal de acontecimentos. Que ordem é esta?
é que se eu fizer determinadas coisas, eu tenho o potencial de ter determinadas coisas. E se eu tiver essas coisas, eu tenho o potencial de vir a ser ou a sentir determinadas coisas. Exemplos práticos para percebermos isto. Se eu fizer, trabalho. Se eu trabalhar, eu vou ter, ou posso vir a ter, dinheiro. Se eu tiver dinheiro, o que é que eu posso sentir? Eu posso sentir-me reconhecido, eu posso me sentir valorizado, eu posso me sentir seguro ou com certeza, em controle ou sentir-me feliz. Se eu fizer relações sexuais, o que é que eu posso vir a ter? Filhos. Se eu tiver filhos, o que é que eu posso vir a sentir? Realizado, amado, feliz. Portanto, há aqui uma espécie de uma sequência que diz que se eu fizer, posso ter, posso sentir. Ok. Colocação da hipótese. Será que esta ordem das coisas, e eu estou a dizer esta ordem das coisas porque esta é a ordem que a maioria segue, porque a maioria foi educada assim, isto é cultural, é da nossa sociedade. Mas será que esta ordem é correta? Vamos analisar. Primeiro ponto sobre esta ordem. É uma ordem, na verdade, de dependência. Porquê? Porque eu, para sentir, preciso de ter. Segunda ordem. E para ter, preciso de fazer. Está errado? Não está totalmente errado, porque, na verdade, muitas vezes também as coisas acontecem sim. Se eu me esforçar para isto, para isto, para isto, para isto, consigo aquilo. Tenho. E quando normalmente tenho, depois fico-me a sentir, nem que seja temporariamente, nem que seja durante um segundo ou o que seja, sinto-me bem, sinto-me feliz. Não está totalmente errado. Mas dou aqui dois outros exemplos. Volto só à sequência. Fazer para ter para sentir. Quantas vezes, na verdade, sabemos o que é que temos que fazer, mas ainda assim nem sequer conseguimos fazer. Eu sei que tinha que fazer isto, eu sei, Pedro, eu sei que devia fazer não sei o quê. Porquê é que não faz? Não sei, não faço. Por outro lado, se calhar, não sei se já aconteceu a si, mas já aconteceu a alguém de certeza que fez, porque fez, conseguiu alcançar e ter algo, ter dinheiro, ter um curso, ter qualquer coisa, mas na verdade, assim que teve, não sentiu aquilo que esperava. À espera de sentir feliz, à espera de sentir orgulho, à espera de sentir todas aquelas coisas positivas, de repente eu fui fazendo para ter, porque me disseram que se eu fizesse eu poderia ter, a pensar que quando tivesse iria conseguir sentir. E olha agora dou por mim frustrado porque afinal eu não sinto nada daquilo que eu achava. Mais uma situação onde, na verdade, a sequência mostra-se pelo menos não 100% correta. Segundo ponto, tem a ver com confundirmos estas palavras. Volto atrás mais uma vez, se calhar vou repetir a sequência mais algumas vezes. Fazer, ter e ser, ou sentir. São verbos. O que é fazer? Ação. Fazer implica uma ação, uma atividade, uma tarefa, qualquer coisa, uma prática. Ter implica possuir algo, alcançar algo, ok? No fim, ser ou sentir implica, ainda que a gente se calhar nem consiga aqui dizer o que é que quer dizer ser ou sentir, se calhar nem vale a pena para este episódio entrar por aí, mas garantidamente entendemos que ser não é igual, nem depende propriamente de fazer ou de ter. É uma coisa diferente. Vamos ver se são mesmo diferentes ou se muitas vezes nós, na nossa linguagem, e quando eu digo na nossa linguagem, não é só comunicar com os outros, é a nossa linguagem, a maneira como falamos connosco mesmos. Tantas vezes, ser e fazer parecem a mesma coisa. Exemplo, eu na minha na minha área profissional, uma das minhas funções é ser personal trainer.
Será que é ser personal trainer? Eu digo assim: "Ah, Pedro, quem é que tu és?" Eu começo-me a descrever: "Ah, eu sou o Pedro, eu sou personal trainer". Ok, eu sou personal trainer ou eu faço personal training? Porque o personal training é uma atividade, é uma ação de prescrição, de orientação, de supervisão, de exercício físico. É muito mais uma tarefa, uma atividade, uma ação, do que propriamente um ser. Mas se eu faço isto, logo eu digo que sou aquilo. Mas não é bem a mesma coisa. Quem eu sou e aquilo que eu faço. Outro, outra espécie de confusão. Ser e ter. Tenho filhos, logo sou pai. Então, eu sou pai porque tenho, atenção, parentes. Nada disto quer dizer que esteja errado, mas se calhar está bastante incompleto. Porque, mais uma vez, provavelmente aquilo que eu faço é exercer parentalidade. Porque tenho um filho, eu exerço parentalidade. Ok? Neste caso, o ter implica, por consequência, um fazer. Mas isto é uma atividade, exercer parentalidade. Não confundir termos, verbos. Olha ao contrário. Eu acabei de dizer que ter não é a mesma coisa que ser. Vamos ver como nós confundimos as coisas de vez em quando e, por exemplo, a referir-nos ao corpo, nós dizemos assim: eu sou pai, por exemplo, mas eu tenho um corpo. Eu não sou um corpo. Eu, Pedro, tenho um corpo. Já eu, Pedro, sou pai. Em vez de eu, Pedro, tenho filhos. Portanto, as coisas estão muito misturadas e o grande problema é que se eu perguntar a alguém, porque já fiz esta pergunta várias vezes, já fizemos isto na escola, se for preciso, na faculdade, em trabalhos, e já fizemos em retiros, e a pessoa pergunta assim: quem és tu, Pedro? E o que é que a pessoa vai responder? A pessoa vai responder mediante o seu currículo. Aquilo que fez, faz, aquilo que teve e aquilo que tem. Esta é a maneira da pessoa dizer eu sou. Eu sou ba, 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 ba. A minha formação, eu sou aquilo que eu possuo neste momento, é isto que eu sou. Já se formos falar do corpo, ele nem sequer diz eu sou este corpo. Ele diz, pronto, eu tenho este corpo, eu tenho X altura, eu tenho. Não, eu sou este corpo, eu sou estas células, eu sou esta cabeça, eu sou estes pés, eu sou este cérebro, eu sou isto tudo. Portanto, eu dizer: "Epá, Pedro, mas será que está errado dizer eu sou pai?" Eu não estou a dizer que está errado, eu estou a dizer é que é bastante incompleto. E toda esta maneira de interpretar estas palavras, estes verbos e criar esta linguagem, origina uma limitação gigante quando nós queremos entender quem somos. Porque depois, hoje eu deixo de ter este trabalho, amanhã já não tenho dinheiro, depois filhos, o que seja, e de repente o que é que eu digo? Pá, agora não sou isto, agora não sou nada, agora eu não sei quem sou. Agora eu tenho que ir fazer um retiro ou um curso à procura da minha essência. Não, eu sou o que está aqui apresentado. Sou esta matéria. Agora, o que é que eu faço? O que é que eu tenho? Qual é o meu potencial? Isso é, o que está à volta e que isso sim acaba por ser transitório, pode ser temporário, pode ser mesmo muito rápido, a aparecer e a desaparecer. Então eu posso até aceitar que isso também faça parte da minha definição, mas isso não é quem eu sou. Eu não posso limitar na minha definição a isso. Episódio anterior, extrovertido ou introvertido? Se calhar não sou introvertido nem extrovertido. Eu comporto-me de forma introvertida e extrovertida, dependendo das situações. No final de contas, eu sou isto. Umas vezes funciono mais assim, outras vezes funciono mais daquela maneira. Portanto, tudo talvez faça parte de quem somos, mas com cuidado.
O que nós somos não é isso. Ou não é nada disso, e nós nem sequer sabemos, ou é isso e muito mais. Das duas, uma. Agora, aquilo que se tem apresentado como aquilo que somos, que é o que eu faço e o que eu tenho, mas depois já isolo o corpo, é só um exemplo, isso aí é que parece não fazer muito sentido. Portanto, no fundo, se calhar nós não evoluímos assim tanto. Voltando ao início do episódio. Se calhar, mais uma vez, à parte dos pormenores, nós continuamos apenas a tentar sobreviver e reproduzir-nos, fazendo isso, procurando coisas que nos dão prazer e evitar a dor, para sentirmos que as nossas necessidades físicas e sociais, como ser respeitado, amado, valorizado, por aí fora, são correspondidas para eu sentir-me feliz. Agora, o que parece-me diferente, mas não tenho a certeza, é a minha visão, é que hoje em dia, precisamente porque a sobrevivência física parece muito mais garantida e assegurada para mais pessoas, o grande problema, pelo menos daquilo que se vai ouvindo e daquilo que eu próprio sinto, é que o grande desafio está na sobrevivência social, porque isto todos os dias se mudam tendências e modas e ideias, e agora é certo pensar assim, agora é errado pensar assim, e agora tenho que ir para a direita, e agora tenho que ir para a esquerda, e agora tenho que escolher isto, se sou isto, não sou aquilo, e tenho que me tentar identificar, mas na verdade isto está a acontecer tão rápido que eu não consigo acompanhar, e depois nós damos conta de tantas pessoas depressivas, com ansiedade, com problemas de mentais, digamos assim, de foro neurológico, talvez exatamente porque há uma. Nem sabem como dizer isto, mas de facto esta ordem normal das coisas de precisas de fazer para ter, para depois poderes sentir, isto, isto está-nos a levar por um caminho assim um bocadinho longe da noção de quem somos individualmente, quem somos enquanto espécie, e só à procura de coisas lá fora. Por isso é que eu digo que a maioria das coisas que são realmente importantes para nós estarmos bem, elas são, de alguma forma, facilmente entendidas se nós pararmos e refletirmos um bocadinho para nós descobrimos a maioria das respostas. O que nos vão impingindo através desses milhões, através de milhões de estímulos. Isso faz com que a gente fuja de nós para fora e lá fora é que andamos à procura das respostas. Portanto, volto atrás para fechar aqui o episódio perguntando se o nosso ser ou sentir bem, sentir feliz está realmente dependente daquilo que nós temos? Talvez sim, talvez não só. Será que eu não posso ser ou sentir-me de determinada maneira apenas pelo fazer, sem ter que ter? De onde é que veio esta ideia? Quem é que nos passou esta ideia? Será que esta ideia continua a fazer sentido? Portanto, e isto vai à questão fundamental e que creio que pai no segundo episódio, ou no terceiro, onde eu partilhei as grandes questões que o chat GPT dizia que eram as questões da nossa sociedade, que é quem somos nós. A pergunta é esta mesma. Quem somos nós? Quem é você? E porquê que é importante esta pergunta? Esta pergunta é importante para perceber exatamente que a nossa fonte principal, talvez, de sofrimento ou de emoções negativas, deriva de uma ordem que é considerada normal e que é uma ordem considerada como a que faz sentido, tens que fazer para ter, para poder sentir. Quando, na verdade, talvez ela esteja certa, mas muito incompleta, onde provavelmente aquilo que eu tenho utilizado para me definir não define coisa nenhuma, ou também se define, define de uma forma muito incompleta, e por isso eu tenho que, a pouco e pouco, isto é quase como se fosse uma cebola, a imagem da cebola por camadas, para eu agora chegar aqui ao final e dizer assim, realmente, qual é a única coisa
que, independentemente, se calhar, do contexto, eu sou. Eu sou o que está aqui. O que eu faço, o que eu tenho e por aí fora, hoje é, amanhã pode não ser. Mas nem por isso eu deixo de ser. Nem por isso eu deixo de ter a capacidade de me sentir bem, de me sentir feliz. Até um próximo episódio. Obrigada por acompanhar e até lá. Cuide de si.